Dividir com os irmãos esse momento litúrgico e de comunhão é muito agradável diante de Deus. Sem mais delongas, eu gostaria de convidar o meu colega, amigo, irmão querido, reverendo Adoniran, que vem aqui à frente conosco. Eu quero entregá-lo o púlpito, também com a irmã Eliane. E, irmãos, que alegria, né? Poder recebê-los. Pastor, irmã Eliane. Muito obrigado. Prazer. Pela presença. Fique à vontade. Muito bom. Irmãos, boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus. Que alegria estarmos aqui. Essa igreja faz parte da nossa vida. Quando éramos pastor no bairro Ambaí, nós fomos ali no bairro vizinho para iniciar um ponto de pregação e depois o ponto de pregação foi desenvolvendo e foi preciso arrumar um outro lugar e Deus providenciou esse lugar e aqui estão. E se Deus quiser, daqui a pouco Deus vai providenciar um outro lugar, uma tenda ainda maior para abrigar o povo de Deus. Muito obrigado, reverendo Luiz e o conselho pelo convite. Nos sentimos privilegiados de estar aqui. Sempre é bom estar com os irmãos. O nosso coração se enche de alegria, né? E é muito bom receber o abraço apertado, né? E nos sentirmos assim, família do Senhor. É muito bom estar aqui. Abaixa sua cabeça, nós vamos cantar uma canção antes da mensagem, outra depois, provavelmente, se o pastor deixar. Já deixou. Essa canção nos convida a ouvir a doce voz do Senhor. Chega mais perto. Você nessa noite ouça a voz do Senhor, ela é doce, ela é maravilhosa. Que doce voz tem, meu Senhor. Doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna, graciosa, que enche o coração, traz consolação, que só o crente goza. Qual maior prazer ter ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que eu sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas terras que eu triste e humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer ter ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz
pra te resgatar. Na cruz, pra te resgatar. Senhor, estamos na tua presença. Queremos sim ouvir a tua voz. Mas, ó Deus, não queremos só ouvir e acatá-la em nós e no nosso coração. Queremos obedecer, ó Pai. Queremos fazer a tua obra. Queremos proclamar as bênçãos que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã por nós. E obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui para ouvir e aprender. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, estou tentado a dizer da alegria de ver algumas pessoas. Faz tanto tempo que eu não vejo, mas eu vou me controlar, porque vai que eu digo algumas pessoas, não digo outras, mas é tão bom vê-los todos aqui. É muito bom. É uma alegria poder encontrar todos vocês. E como eu fui convidado para falar sobre família, eu convidei minha namorada para que ela fale conosco. Vocês sabem que o pastor vai ficando velho, não prega mais, só conta história. Então nós vamos contar uma história para vocês hoje, por isso que as crianças estão juntas aqui. Nós vamos contar uma história, mas é claro que nós vamos fazer a aplicação disso. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. E quero ler com os irmãos versículos 37 a 39. Eu também gostei desse negócio de ler junto, viu, pastor? Muito bom, viu? Então vamos ler juntos João, capítulo 7, versículos 37 a 39. Esse texto é o texto da base desta história e que o Senhor há de usar nesta noite para a nossa edificação espiritual. João, capítulo 7, versículos 37 a 39. Vamos juntos? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. A palavra base aqui é: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós temos a tua palavra bendita aberta diante de nós. E ó Deus, o Senhor tem maneiras tão criadoras, tão criativas de nos alcançar, de tocar a nossa vida, o nosso coração, de nos mover para Ti. E que nesta noite, Senhor Deus, o Senhor use desse recurso, dessa ferramenta, para que, ó Deus, nós entendamos com clareza esta passagem bíblica. E que nós, ó Deus, como família, nos posicionemos diante do Senhor. E o desejo é que a nossa família seja a família bendita do Senhor. E através da nossa família, outras famílias da terra sejam alcançadas e abençoadas também. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. O recurso de contar histórias é um recurso pouco usado hoje, no tempo da tecnologia como nós estamos vivendo. As pessoas usam pouco esse recurso. Mas contar histórias nos faz visitar a nossa própria história. Então, ao contarmos a história hoje, eu quero convidar você a pensar na sua própria história. Nós temos uma família. Pega o microfone, é melhor. Temos uma família aqui, uma família completa. E o meu papel, inicialmente, é apresentar o pai desta família. O pai dessa família é o senhor Hermenegildo José Garrafa. O senhor Hermenegildo José Garrafa, um homem já com seus 50 e poucos anos, ele trabalhou a vida inteira, ele sempre foi um homem muito trabalhador. Ele sempre foi um homem muito pontual no seu trabalho. Ele sempre procurou ser um dos melhores do seu trabalho. E ele se dedicava ao trabalho
E como consequência disso, ele conseguiu adquirir alguns bens, ele conseguiu adquirir carros bons, dinheiro, ele conseguiu crescer, progredir na vida, mas depois de um tempo, a empresa dele começou a mudar, porque as pessoas vão ficando velhas e elas são resistentes à mudança. E a empresa começou a mudar, e a tecnologia começou a aparecer, e esse homem não estava muito acostumado a lidar com a tecnologia. Ele tinha dificuldade de lidar com a tecnologia. E tudo foi informatizado. E isso e outras tensões do trabalho fez com que ele deixasse de ser um bom pai. Fez com que ele, de repente, chegasse em casa cansado, estressado, chegava em casa e não queria participar da vida do lar, não perguntava para a esposa como ela estava, como foi o dia dela, não perguntava para os filhos, para as filhas e para o filho como foi o dia. Ele sentava lá e ia olhar os seus e-mails, assistir jornal, porque ele não podia ficar sem jornal, e ele ficava no canto isolado. Era como se ele não fosse um membro integrante daquela família. E o seu Hermenegildo, que falou o nome do homem? E o seu Hermenegildo, o seu Hermenegildo José Garrafa, ele acabou sendo um pai ausente. Ele não participava do dia a dia da família. Ele era um bom trabalhador, não deixava faltar nada em casa, mas faltava a pessoa dele, faltava a presença dele, faltava o abraço dele, faltava o carinho dele, faltava ele. Não faltava nada, mas faltava ele. E com o tempo, seu Hermenegildo José acabou construindo uma amargura, mas ele era muito fechado, e o orgulho não deixava que ele se abrisse. Ele parou de frequentar a igreja que ele ia, não fazia diferença nenhuma para ele. Deus passou a ser alguém ainda importante, mas muito distante. E o seu Hermenegildo José estava um homem vazio, frio, e assim ele ia dirigindo a vida dele. Tinha dinheiro, tinha conforto, tinha tudo, mas não tinha o calor de um homem de Deus, chefe do lar, marido e pai exemplar. Nisso ele estava falhando. Coube a mim o papel de apresentar a dona Criativa Garrafa. Ela, uma mulher do lar, mas, como nós estamos vivendo tempos tão difíceis, teve que se reinventar como mãe, como do lar, como esposa, e ela entrou no ramo de fazer bolos. E ela fez um curso, especializou e se tornou uma mulher que tinha sua renda dentro de casa para cuidar dos filhos e das coisas do lar, mas se especializou tanto que ela ficou famosa. E os seus bolos começou a se expandir, aí entrou a tecnologia e ela foi então para o WhatsApp e começou a fazer propaganda dos seus bolos deliciosos, e isso pegou. Então ela começou a não ter tempo mais para as coisas corriqueiras do lar, e principalmente para a atenção dos seus filhos. Tá, que não faltava nada, o almoço sempre estava na mesa na hora, mas eu não tinha mais tempo para sentar e almoçar juntos. Nós não tínhamos tempo para esperar o papai chegar, para ter uma comunhão no jantar. Não dava tempo. O café da manhã era cada um para si. Estava tudo lá, prontinho, mas era cada um para si. E aí sim, a vida continuava, porque a dona Criativa, ela era muito criativa. Realmente ela conseguiu conciliar tudo. Mulher tem um pouquinho dessa coisa, né, de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que sempre muito ocupada. E por conta disso, as coisas mais importantes estavam sendo deixadas de lado. Com isso, sua filha Rosinha Garrafinha cresceu, foi para a faculdade, o tempo passou e ela não percebeu. Sabe, que aquela moça que se formou ficou uma moça egoísta, só pensava em si. Opa, conheceu a balada?
E aí as coisas de Deus também foram deixadas de lado. E foi fazer sua faculdade. Só se importava com seus estudos, era arrogante, muito bonita, mas ninguém estava à altura da dona Rosinha Garrafinha. E nem da sua intelectualidade. Ela era mais, se sentia a mais. Maria Garrafinha era uma doce menina que estava crescendo. Gostava muito das suas bonecas, era muito carinhosa, mas a mamãe não tinha tempo mais de dar seu colinho. Ela era muito dengozinha, mas se rendeu. Só ficava nas suas brincadeiras. O mais importante eram as coleguinhas e ficar jogando joguinhos no celular. Quando não estava no celular, estava no computador ou na televisão, assistindo as suas séries, as suas coisas mais importantes. O estudo ia meio capengando, porque era mais importante a internet, os youtubers da vida, do que os estudos. E a mamãe não tinha tempo para acompanhar o crescimento da sua pequena. E assim foi se formando a família, se distanciando de Deus e crescendo praticamente sozinho. E tinha o Zezé. Zezé Bolota Garrafinha. O apelido de Bolota dele é porque o Zezé ele era apaixonado por futebol. O Zezé trocava tudo. Se ele pudesse, ele ficava jogando futebol o tempo todo. O Zezé era um menino muito legal, mas o Zezé não parava em casa. E quando ele estava em casa, estava trancado no quarto jogando videogame. Isso aqui é videogame, não? Jogando videogame. Ele estava lá, o Zezé, para ele era ou futebol, ou basquete, ou então ele estava lá no videogame. O Zezé não estava nem aí para o que estava acontecendo. Então essa família tornou-se uma família disfuncional. Família existe para que um esteja com o outro, para que um apoie o outro, para que um se interesse pelo outro, para que um ajude o outro. E como vocês podem ver, essa família vivia de forma disfuncional. Não havia mais conexão. O esposo e a esposa não tinham mais aquele prazer de estarem juntos. Eles estavam bem no sentido social da palavra, mas eles não tinham mais vida em comum. Eles não tinham mais alegria. Era só para cumprimento de obrigação. A moça, ela ficou totalmente orgulhosa, vaidosa, ela não estava nem aí para nada. Ela não tinha família, ela só usava, desfrutava da família, mas não vivia a vida da família. E a pobre da menininha era consequência de tudo isso. Às vezes, os filhos crescem num lar onde pode até haver amor, mas esse amor não é expresso em palavras e gestos. E aí, o Zezé, o caçula, cresceu, cabeção, mas uma criança egoísta e mimada, que não estava nem aí para nada. A vida ia prosseguindo, normal, eles não faziam culto doméstico, eles não tinham vida com Deus nem nada, cada um na sua, e uma das igrejas da Redondeza resolveu fazer uma escola bíblica de férias. E quando eles foram fazer a escola bíblica de férias, convidaram todas as famílias da Redondeza. E o convite chegou na família Garrafa também. A família Garrafa foi convidada, ninguém. O Zezé falou, não vou não, a Maria, não sei se eu vou, se eu não vou. E eles ficaram muito sem saber se ia ou se não ia. Até que a Maria disse, eu não tenho nada a perder mesmo. E a Maria resolveu ir a essa EBF. E a Maria, ela foi porque ela queria, assim, uma novidade. Não estava acontecendo nada de tão extraordinário. Então ela resolveu deixar um pouquinho as suas brincadeiras, as suas mimadeiras, as suas coleguinhas, e resolveu ir nessa reunião. Vou lá para ver o que está acontecendo, por que dessa novidade. E lá ela encontrou um grupo que a recebeu com muito carinho. Sabe, as pessoas ali pareciam que tinham um sorriso espontâneo, que tinham um abraço gostoso. E a tia que recebeu ela lá na porta,
Ai, que abraço delicioso! Foi muito bom, aconchegante. O abraço que ela não tinha em casa. Fazia tanto tempo que ela não recebia esse abraço. Fazia tanto tempo que ela não recebia esse abraço cheiroso e quentinho, que ela ficou assim, eu volto amanhã. Eu vou voltar amanhã. E assim foi a semana inteira. E sabe o que naquela EBF estavam falando? Estavam falando que Deus amava tanto as pessoas que queria vê-las cheias do Espírito Santo. Que não queria tirar delas nada do que elas eram, mas queria acrescentar, fazendo com que o que elas fosse melhor. Mas que ela se importasse com a mamãe, com o papai, com os irmãos, que ela vivesse uma vida comum no lar, cheia da presença de Deus. E o que mais eles falavam lá era desse culto individual, de buscar na palavra o crescimento, de se encher da verdade de Deus. E a Maria foi pouco a pouco entendendo essa verdade. Aí ela levantou a mão. Eu quero ser cheia do Espírito Santo. Eu quero ter isso na minha vida. E a tia estava pregando aquele dia, e eles estavam falando sobre família, mas também sobre vida cristã. E naquele dia, a tia estava pregando sobre esse texto que nós acabamos de ler. A tia estava pregando que quando a pessoa tem Jesus, não é aceitar, né? É quando a pessoa recebe Jesus. Essa pessoa, quando recebe Jesus, ela passa a ser cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que tem Jesus como Salvador, ela tem o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem aplica a obra de salvação na vida das pessoas. Ninguém consegue receber Jesus se não for pela obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem entra na vida dessa pessoa e começa a transformar. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E ser nova criatura é obra do Espírito Santo, fazendo com que a pessoa se renda. E Maria ficou escutando aquela história. E ela foi entrando tanto, ela foi se apropriando tanto dessa verdade. E ela desejou isso para ela. Ela começou a pensar, e as minhas bonecas? E as minhas colegas? E os... isso tudo pode ficar secundário. Não precisa estar na minha vida tão presente. Eu preciso primeiro buscar o reino de Deus. E com isso, ela se deixou encher pelo Espírito Santo de Deus. À medida que ela foi entendendo o Evangelho, o Espírito Santo foi agindo na vida dela. E essa menina, tão vazia, tão infeliz, numa família que não tinha nada de Deus mais, essa menina entendeu a mensagem do Evangelho. E à medida que ela ia entendendo a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo ia entrando na vida dela e aplicando uma obra linda de Deus na vida dela. E aí, Maria Garrafinha saiu dali, nossa, transbordante. E ela chegou em casa e encontrou sua mãe entregue aos afazeres. E corre daqui, tinha bolo para entregar, tinha docinho para entregar, então ela estava correndo. Nem percebeu que a Maria chegou. Nem percebeu que a Maria chegou. Mas a Maria estava tão transbordante que ela não podia ficar calada. Ela tinha que fazer alguma coisa. Vou ajudar minha mãe. Eu vou ajudar minha mãe, porque eu ajudando a minha mãe, eu vou estar perto dela. E ela foi ajudar a mãe. Primeira coisa que ela fez quando ela entrou na cozinha, botou a touca, porque tinha que estar toda paramentada. A mãe já, Maria, o que você está fazendo aqui? Aí ela falou assim, mãe, eu queria te dar um abraço. Aproveitou e deu aquele abraço apertado na mãe. A mãe... Nunca tinha abraçado? Nunca. Não, já tinha muito tempo que não ganhava um abraço assim. O que foi, minha filha? O que aconteceu? Deixou os afazeres de lado. Sabe, teve um tempo de qualidade com a sua filha. Aquele abraço quebrou essa mãe.
Aí ela pôde ouvir o que a filha tinha a dizer. E ela foi falando: mamãe, eu encontrei o motivo de viver. Mamãe, eu encontrei a água viva. Eu pude deixar o Espírito Santo entrar na minha vida. Eu não deixei de ser a Maria, mas eu encontrei Jesus. Eu encontrei motivos para ter vida em abundância e deixar o Espírito Santo transbordar na minha vida. A mãe parou, Dona Criativa parou, suspirou. Ai, há quanto tempo eu deixei isso de lado. Há quanto tempo eu esqueci de buscar Deus em primeiro lugar. Oh, Maria, que bom que você me lembrou disso. Que bom que Jesus fez diferença na sua vida. Eu também quero, minha filha. Eu também quero ser cheia do Espírito Santo. Eu sei que a minha vida está tão distante, porque eu tenho deixado as coisas de casa tomar todo o espaço. Mas eu quero voltar ao primeiro amor. E a Maria orou com a mãe dela pela primeira vez. E a Maria disse: mamãe, você quer mesmo receber Jesus como seu Salvador? E aquela mulher em lágrimas disse: sim, filha, é o que a mamãe sempre quis. E como é bom ver que isso foi bom para você. E eu te amo. Se foi tão bom para você, eu quero para mim também. E naquela tarde, final de tarde, aquela casa começou a ser transformada pelo poder do Espírito Santo. E essa senhora, que tinha tantos afazeres, ela pôde parar um pouquinho. E ao ouvir a mensagem do Evangelho, ela também foi tomada pelo Espírito Santo de Deus. E quando a gente se deixa transbordar do Espírito de Deus, as coisas começam a acontecer. Naquela tarde, nada mudou no exterior, mas tudo mudou no interior daquelas duas. E aí, quando a família chegou lá seu bolão, Correndo, suado, foi entrando. E cheiro bom, já chegou indo lá para a cozinha. Opa, pera, vamos esperar todo mundo chegar, que hoje nós vamos jantar juntos. Ué, o que deu em vocês duas? Eu, hein? Subiu correndo, foi tomar seu banho, e lá largou aquelas duas. Estava estranho. A mesa estava posta, a comida estava cheirosa. E será que tem... O que tem de novidade? A Rosinha chegou. E aí? O que deu em vocês hoje? Credo, vocês estão esquisitos, hein? Subiu, foi se ajeitar. Descem logo, meninas. Seu pai já vai chegar e eu quero vocês aqui na mesa do jantar. Uai, a gente não janta junto? Que deu nessa mulher? Tá bom, tudo bem. Subiu. Chega o papai Garrafa. Lá o seu... Como é o nome? Hermenegildo José. Seu Hermenegildo José chega, como sempre, no celular, foi passando. Boa tarde, querido, que bom que você chegou. Vai, mulher, o que deu em você? Nada, só estava esperando você para jantar. Eu, hein? Que estranho isso, hein? Tá bom, eu vou lá me preparar. Já volto, só vou responder uns e-mails aqui. E então, seu Hermenegildo José, ele, tão apegado ao seu dinheiro, ao seu bem-estar, pela primeira vez ele percebeu um clima na casa dele. E ele pôde se lembrar da família dele. Ele pôde se lembrar da casa dele, que havia esse clima que ele nunca conseguira construir na casa dele. Era isso que ele desejava. Mas o orgulho falou mais alto. Ele foi para o canto dele, sem querer saber de nada. Mas quando ele viu a esposa e a filhinha conversando animadamente, fazendo juntas as coisas, ele resolveu se aproximar. E ele resolveu abrir mão
daquelas coisas todas e resolveu tentar entender o que estava acontecendo. E agora ele perguntou: o que está acontecendo com vocês duas? Eu quero saber. E aí a mãe disse: meu amor, fazia muito tempo que ela não falava assim, viu? Meu amor, a nossa filha foi à EBF. A nossa filha foi na escola bíblica de férias e lá ela recebeu Jesus como Salvador, amor. E essa menina voltou. Você acredita que ela chegou aqui, ela veio me ajudar a fazer comida e o pai já estranhou? Você acredita que ela me deu um abraço gostoso que nós nunca tínhamos nos dado? E o pai estranhou. E a mulher já aproveitou e chegou no pai, e ela também, pela primeira vez, depois de muitos anos, abraçou o seu Hermenegildo José Garrafa. E aquele homem orgulhoso, ele percebeu o agir de Deus. E aquele homem que fazia muito tempo que não sabia o que era família, aquele homem foi quebrado e deixou o orgulho e disse: filha, se foi tão bom para você e para sua mãe, o que é que eu faço? Eu também quero isso. E Deus permitiu que naquela cozinha houvesse um clima de culto, de adoração a Deus. Família é lugar de adoração a Deus. Família é lugar de culto. Família é lugar onde as pessoas ao redor da mesa não só rendem graças ao Senhor, mas celebram o amor, celebram a partilha e celebram a presença de Deus. E aquilo que nunca tinha acontecido naquela casa estava acontecendo. A comida estava prontinha, cheirosa, mas o amor e a presença de Deus era tão visível ali, que aquele homem disse: eu quero isso também. E a esposa e a filha puderam apresentar para ele o Evangelho. Puderam apresentar para ele a bênção do Evangelho. E foram dizendo para ele: pai, quando nós cremos em Jesus, o Espírito Santo toma a vida da gente. E pai, o Espírito Santo nos faz amar. O Espírito Santo nos faz acreditar na palavra de Deus. E pai, a nossa vida é tomada pelo Senhor. E o seu Hermenegildo foi se sentindo tão bem. Uma sensação gostosa de prazer, já tem outro ali, de prazer e de adoração, foi tomando conta da vida do seu Hermenegildo. E esse homem, de repente, ele percebeu que o Espírito Santo estava de fato mudando a vida dele. E aquele homem agora, ele podia abraçar a sua esposa, ele podia abraçar a sua filhinha, e ele podia dizer, como há muito tempo não dizia: minha querida esposa, eu te amo. Filhinha, papai ama você. Depois de muito tempo, ele pôde colocar aquela menina no colo e dizer: filha, papai quer pedir perdão por eu ter sido tão ausente. Minha esposa, eu reconheço que eu priorizei outras coisas antes de você. Eu reconheço que eu não fui o marido que eu devia ser. E houve naquele momento, naquela cozinha, como se o céu descesse àquele lugar. E a presença de Deus estava ali de forma quase que palpável. Foi quando a Rosinha desceu. Nesse clima, ela já chegou. Gostei do teatro, hein, gente? Beleza, valeu. Vocês vão querer agora, seus Bíblias aí, que agora vocês vão querer dizer, então, que agora a gente não pode mais nada nessa casa. Não pode ver televisão, não pode ir para a internet. Não pode ir para as baladas. É isso que vocês estão querendo dizer? Ah, não, tô fora. Mas aí a Maria falou assim: não, minha irmã, você pode fazer qualquer coisa, você é livre. A única coisa que a gente fez de diferente aqui é deixar Deus tomar conta da nossa vida. Peraí, deixa eu te dar um abraço. Que é isso, menina? Sai pra lá. Que pirralha, catarrenta, vem pra cima de mim. Não, deixa eu te dar um abraço. Eu te amo, minha irmã. E abraçou ela assim. E o pai e a mãe também. E a mãe veio e falou assim: não, minha filha, isso é amor de família. Faz tempo que a gente não é família. A gente te ama, a gente quer o melhor para você. Nós não vamos obrigar você a nada. Nós amamos você. Aí ela deu um abraço. Mas quando o pai, o durão, abraçou a Rosinha, que fazia muito tempo não sabia o que era um abraço de pai, não deu outra, gente. Ela se dobrou. Falou: pai, se transformou você. Você começou a me ver. O senhor não me via.
mas se o Senhor começou a me ver, eu quero desse Jesus também na minha vida. O Senhor não me via, o Senhor não dava atenção para mim. Eu fui crescendo. O senhor sabe que eu estou terminando a minha faculdade? Ele não sabia, minha filha, porque eu não tinha tempo. Mas agora eu vou arranjar tempo para Deus e tempo para você e para toda a minha família. E o clima celestial naquela casa fez com que essa menina também entendesse que era uma obra de Deus na família. O fato do pai dela, que era totalmente indiferente a ela. O pai só perguntava quando você precisa. Ela falava com o pai só quando precisava de dinheiro. Não havia um bate-papo, uma conversa, não havia relacionamento. E família é relacionamento. É quando um se importa com o outro. E esse clima, mais do que as palavras, a presença de Deus. E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, que nos faz mudar de atitude, faz com que haja perdão. Esse homem, ele pediu perdão à sua filha. Quando há a presença do Espírito Santo, nós podemos pedir perdão e reconhecer que nunca é tarde para a gente mudar, nunca é tarde para a gente ser uma família, uma pessoa do jeito de Deus. E essa menina Rosinha, essa moça vaidosa e orgulhosa, naquela tarde, o Espírito Santo também começou a agir na vida dela. E ela foi entendendo a mensagem. E à medida que ela foi entendendo a mensagem, o Evangelho do Senhor Jesus começou a fazer diferença na vida dela. E ela também foi cheia do Espírito Santo. E ela também transbordou do Espírito Santo. Estava tudo indo muito bem, até que o bolão chegou. O bolão chegou, e as crianças estão aqui, prestem muita atenção no bolão, olha só. O bolão chegou, e o bolão queria saber, e a comida está pronta? Quero comer, tudo certo aí. E ninguém se mexia. Ninguém se mexia. E o bolão queria comer, já foi lá nas panelas, e eu inquieto, aquele menino mimado que nunca tinha recebido um não. De repente, ninguém brigou com ele. Ninguém estourou com ele. Ele estava acostumado, ele esperava isso. Que alguém estourasse com ele, que xingasse, ele ia pegar o prato dele, ia lá para o quarto comer, como todo mundo fazia, um comia no quarto, outro na televisão, e ele ia fazer isso. Ele estava pronto para isso. Mas aí, de novo, e a quem ele era mais chegado era a Maria. A Maria chegou para ele e disse, a Maria chegou para ele e disse, meu irmão, eu quero falar uma coisa. Você me conhece. Meu irmão, nós éramos amigos. Nossa amizade falhou de uns dias para cá, não sei porquê, mas nós éramos amigos. E sabe, Zezé, o que aconteceu com essa casa toda, com essa família toda, foi porque eu encontrei Jesus. E o Zezé se interessou. Você encontrou Jesus? Sim, Zezé. Eu encontrei Jesus como meu Salvador. Eu entreguei minha vida para Ele. Eu fui, sabe, Zezé, aquela EBF que você foi lá e não gostou? Eu fiquei. E Zezé, eu aprendi lá que o Espírito Santo, ele entra na vida da gente quando a gente recebe Jesus como Salvador. Eu entendi que eu posso ser uma menina melhor, que eu posso gostar de você como você é, do meu pai, da minha mãe, da minha irmã. E sabe, Zezé, eu queria muito que você experimentasse isso também. E o Zezé ficou assim, e de repente, a mãe dele, com todo carinho, a mãe chegou e disse, filho, vem aqui no colo da mamãe. Mamãe quer te falar uma coisa. Mamãe quer te falar que te ama. Enquanto a mãe falava isso, o pai chegou também e acariciou ele e disse, Zezé, eu também te amo. E a Rosinha, mais relutante um pouco, também chegou e cercou o Zezé. E o Zezé foi cercado de amor. E o Zezé percebeu que algo novo estava acontecendo, mas o Zezé não queria se render. Ele disse, eu gosto tanto de ficar na rua, sabe? Eu quero isso que vocês querem, mas eu não quero abrir mão de nada. Eu não quero abrir mão de nada. Mas Zezé, vale tanto a pena. Tá bom, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Tá bom, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E o Zezé, então, se prontificou a ser cheio do Espírito Santo. Mas não acontecia nada com o Zezé. Não estava acontecendo nada. Aconteceu com todo mundo, mas não acontecia com o Zezé. E o tempo foi passando, aquela família toda falando para ele que Deus é bom, que Jesus morreu na cruz do Calvário, que o Espírito Santo trabalha na vida da gente. O Zezé até que queria, mas o Zezé não conseguia. Ele viu o clima de amor,
Ele via que mudou muita coisa na casa. Eles se encontravam mais vezes, comiam mais vezes juntos, mudavam os horários. Não deu para a gente se encontrar no café da manhã? Beleza, a gente se encontra no almoço, a gente se encontra na janta, mas tinha sempre um momento que estavam juntos. A família estava mais melosa, mais juntos. Sentavam para ver televisão juntos, gente. Não era, mas conversavam. Esse programa não está bom hoje para nós. Vamos desligar, vamos conversar, vamos bater um papo. E ele começou a ficar incomodado com ele. Por que todo mundo consegue e eu não? Porque você não abriu mão de algumas coisas. Você não abriu mão um tempo do seu videogame. Videogame não é proibido, não, gente. Mas tem que ter um tempo certo. Não é todo o tempo, é um limite. Põe horário. Põe horário para você jogar seu videogame. Não é proibido. Põe horário para você jogar a sua bola. Põe horário para que a sua família participe e vai ver você jogar. Seja futebol, seja basquete, seja handebol. Tantas atividades que tem com uma bola. Mas ele não queria abrir mão. Não. Vou perder tempo. Isso é bobeira. E aí, eu quero o Espírito Santo. Aí o pessoal orava por ele, punha a mão e orava, e o pai chegava e conversava, e nada. Aliás, deixa eu falar uma coisa muito triste para vocês. Tem muita gente que não cresce espiritualmente porque tem entrave na vida. Tem alguma coisa que pode até não ser pecaminosa, na maioria das vezes tá? Mas pode até não ser pecaminosa, mas que impede o enchimento do Espírito. Tem alguns ídolos do coração, tem algum pecadinho de estimação, tem alguma coisa que está bloqueando, vai até bem na vida cristã, até certo ponto, mas não passa daquilo, porque tem um bloqueio, tem algo que ele gosta mais do que Jesus. Tem alguém que ele ama mais do que a Cristo. Tem algo que ele faz que dá mais prazer do que servir a Deus. E se nós não amarmos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, todo o nosso entendimento, nós não vamos conseguir ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Esse menino fala de esforço próprio. Ele se esforçava, mas havia um entrave. No caso dele, nós sabemos qual é. Mas qual é o entrave? Para que você não seja um homem cheio do Espírito Santo. Por que você, pai, às vezes não é um homem cheio do Espírito Santo? Você, mãe, não é uma mulher cheia do Espírito Santo? Por que você, filha, você, filho, não é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Tem muita gente que vai passando o ano, vai vivendo a vida cristã tão mais ou menos, tão sem graça, tão sem sabor, porque nunca se deixou encher pelo Espírito Santo. E aí, num desses horários do encontro da família, ele chegou atrasado, porque, lógico, estava jogando bola. Chegou atrasado, meio sujo, meio coisa. Já volta aí, gente. Só que ele percebeu que ninguém olhou para ele. E que o pai estava contando uma história. Então, ele encostou na porta e ficou escutando. O pai estava falando assim: sabe, querida, sabe o meu chefe, quando me ligou agora à tarde, dizendo para eu voltar para o serviço? Ontem à tarde, para eu voltar para o serviço? Ela falou: lembro disso. Sabe o que eu respondi? Ela: lembro também. Você falou que não iria, porque você tinha que ir na escola da Rosinha, porque ela ia na escola da Maria, porque ela ia fazer uma apresentação. E que você não ia perder, porque a sua família vinha primeiro do que o trabalho. Então, eu achei que ele ia me dar uma advertência hoje. Eu achei que eu ia chegar lá e ia ter alguma novidade. Mas eu não abri mão. Eu fui bem firme com isso, porque realmente agora a minha família vem em primeiro lugar. Sim, eu entendi. Ele falou: e eu fui confiando, porque eu estou pleno do Espírito Santo. Então, eu fui confiante para o serviço hoje. Sabe o que aconteceu? Meu chefe me chamou e eu pensei que eu ia ganhar aquele ralo. Não. Ele veio me elogiar e disse que ia me dar um cargo melhor, porque eu era uma pessoa confiável. Porque quem zela da família
é uma pessoa confiável e abençoada. Aí o Zezé parou e falou: cara, é isso. Eu não preciso abrir mão do meu futebol, do meu basquete, do meu videogame. Eu só preciso deixar Jesus conduzir a minha vida, para eu ser até melhor. Olha aí, meu pai, cara, que era um homem durão. Eu acho que esse é o segredo. Eu quero, papai, eu quero experimentar isso. Eu quero também ser cheio do Espírito Santo. Agora eu entendi que vocês vêm em primeiro lugar, que é Deus em primeiro lugar da família, a família em primeiro lugar que o trabalho. O trabalho é secundário, é que vem agregar tudo isso e fazer com que a gente seja próximo e abundante. Eu entendi, papai. Eu quero o Espírito Santo. E naquela tarde, a família inteira foi tomada pelo Espírito Santo do Senhor. E essa família passou a desfrutar de uma vida plena, de uma vida diferente. Essa família entendeu que quando Deus criou a família, Ele criou o pai para ser o provedor, para ser o que representa o próprio Deus, o próprio pai na família. Homens aqui presentes, Deus chamou vocês, deu a vocês a tarefa de serem sacerdotes do seu lar. Graças a Deus que temos pastor, temos igreja, temos escola. Mas o papel do pai, do homem, não do macho, do pai, do homem de Deus, é ser o sacerdote da sua casa, é ser o líder espiritual da sua casa. Mulher, Deus chamou você para ser a companheira idônea do seu esposo, nem mais nem menos, ao lado, e ser a estabilidade do lar. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela é a estabilidade do lar, ela é o pendão que faz com que haja equilíbrio no lar. Uma mulher que ama, uma mulher que ama a Deus acima de todas as coisas, ama o esposo e ama os filhos. É uma mulher sábia que edifica a sua casa. Ela é auxiliadora, mas ela não se sente diminuída por isso, porque ela se sente amada. Efésios diz que a mulher ela é submissa, mas antes de dizer isso, diz que o marido tem que amar a esposa. E isso é um pleno equilíbrio. Quando o marido ama a esposa, quando a mulher se sente amada, ela não tem dificuldade de ser submissa, de ser auxiliadora idônea. Quando os filhos sentem que os pais são homem e mulher de Deus, eles se sentem amparados. Quando o pai pode abraçar o filho, a mãe pode abraçar o filho e dizer de todo o coração: eu amo você. Felizmente, a Maria foi abraçada e foi acolhida por uma igreja. Poderia ter sido por uma quadrilha, poderia ter sido por alguém que vende drogas. Graças a Deus, ela foi acolhida. Ela achou lá fora o que não tem no lar. Cuidado para que a família não seja tão disfuncional que as pessoas achem fora o que devia achar dentro de casa. Amor, carinho, respeito, consideração, valorização. Mas, sobretudo, a família, a primeira instituição criada pelo Senhor, é onde as pessoas têm a educação espiritual. É na família que o caráter é forjado para a glória de Deus. A igreja, ela é auxiliar. A igreja não tem obrigação nenhuma de treinar, de fazer com que os nossos filhos sejam crentes. A igreja auxilia. E quando a família é uma família funcional, ela tem na igreja o apoio para que os seus filhos cresçam. Mas o pai precisa ser pai, o marido precisa ser marido, a esposa precisa ser mãe, precisa ser esposa. Os filhos precisam aprender a amar os seus pais. E ao redor da mesa, Salmo 128, que foi aqui dito, ao redor da mesa, marido, esposa e filhos se completam. Eu quero concluir essa história dizendo que ainda hoje é desejo de Deus que a família seja uma família cheia do Espírito Santo. Mas uma família disfuncional não será cheia do Espírito Santo, será cheia só de problemas, dificuldades, de incompreensão. Uma família disfuncional não tem coragem de colocar limite para os filhos, paparica, permite coisas na vida dos filhos porque não tem amor, não tem autoridade espiritual. Uma família disfuncional não há
aquela celebração ao redor da mesa. Numa família disfuncional, as pessoas não conversam umas com as outras como antigamente, sentar ao redor da mesa. E a palavra de Deus nos diz que é projeto de Deus a família. Eu quero, nessa noite, deixar 3 palavrinhas rápidas para você. Bem rápido, 1 minuto cada uma. A primeira coisa, é preciso, para que isso aconteça, para que essa plenitude aconteça, é preciso um esforço continuado, uma busca continuada desse enchimento. Deixa eu falar para vocês, famílias, todos os dias. Ninguém enche e fica cheio o tempo todo. A gente enche, com a coisa vai esvaziando, a gente enche de novo, a gente enche de novo. Enchei-vos do Espírito, está dizendo que não é encheu e ficou cheio o resto da vida. Não, você pode se encher. Marido, você precisa todo dia se encher do Espírito Santo. Mulher, você precisa todo dia se encher do Espírito Santo. Filhos, vocês precisam todo dia. Então essa é a primeira coisa, um enchimento contínuo. A segunda coisa é a prática dos 3 cultos. A segunda coisa é a prática dos 3 cultos. Todo crente tem que praticar 3 cultos. O culto individual, sou eu e Deus. Ache um momento na sua vida, mas sem isso você não cresce. Aquele momento em que você vai ler a palavra de Deus, vai orar, né? Isso aí chama de boi, Bíblia, oração e igreja. Nós precisamos disso. Sem isso ninguém cresce. O primeiro culto é o culto individual. O segundo culto é o culto doméstico. Eu sou fruto do culto doméstico. O culto doméstico é um momento especial que a família se rende aos pés de Jesus. Louva o nome do Salvador. E o terceiro culto é o culto solene, como os presbiterianos falam, o culto público, como outros falam, ou o culto comunitário, como outros falam. Mas são 3 cultos: o individual, o familiar e o culto solene. Nós precisamos desses 3 cultos. E, em consequência disso, nós vamos aprender a viver, a terceira coisa, uma vida missional. O que quer dizer uma vida missional? Já que eu estou o tempo todo procurando me encher, eu estou o tempo todo praticando os 3 cultos, e o culto é o oferecimento de nós mesmos a Deus, eu vou aprender que não tem mais separação entre culto e vida. Vida missional é isso. Culto e vida é uma coisa só. A minha vida é um culto a Deus. Quando eu venho para a celebração com os meus irmãos, eu apenas cresço, mas eu aprendi que a minha vida tem que ser um culto. Patrões aqui, você precisa cultuar a Deus com a sua vida. Empregados aqui, estudantes aqui, nós precisamos fazer da nossa vida esse culto o tempo todo. Isso é vida missional. É saber que onde você está cultuando. O que você estiver fazendo, você está cultuando. E isso vai nos impedir de fazer algumas coisas erradas, porque o tempo todo estaremos em culto ao nosso Deus. É um momento maravilhoso esse, de estarmos juntos aqui. Mas esse momento não substitui o nosso culto familiar e o nosso culto individual. Quando nós praticamos o culto individual e o culto doméstico, nós vamos fortalecer como igreja. E vamos ser uma bênção para o mundo. E aí vamos ter uma vida missional. Para quem não sabe o que é missional, é ser intencionalmente crente. É ser intencionalmente bênção em todo lugar. Onde você vai, em qualquer circunstância, você é bênção nas mãos de Deus. E você começa a influenciar e abençoar o mundo. Eu quero convidar você para um momento muito especial, um momento de oração. Quer falar? Eu estava ali pensando, e ele falando sobre essa comunhão que precisamos ter individual, com a família e na igreja, para crescer de todas as formas, né? E se fortalecer. Eu fico lembrando da mulher do lar. Eu fui uma mulher do lar, tive esse privilégio de trabalhar em casa, de ser a mulher do lar. Mas hoje em dia eu entendo que a maioria de nós tem que sair para trabalhar fora. Então, se torna uma tripla jornada, porque trabalha fora, trabalha em casa, trabalha com os filhos, né? É bem puxado, é corrido, mas você tem que achar um tempo para ter o crescimento individual. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Na minha jornada, que eu apoiava integralmente o ministério, eu tinha que... eu tentei trabalhar fora, porque precisamos, trabalhava fora, fazia as visitas com ele e cuidava dos filhos. Então, eu
às vezes não tinha tempo. Eu tinha tempo para mim, para orar e buscar, mas às vezes eu não tinha tempo de comunicar isso aos meus filhos. Então, eu resolvi dar esse testemunho para ver que não é impossível. Escreva. Escreva na parede. Escreva no espelho. Eu tenho pessoas aqui que podem provar isso. Nos meus espelhos do banheiro estava lá: você já orou hoje? Eu escrevia. Se eu não escrevia com um papelzinho colado, eu escrevia de batom. Mas eu escrevia para os meus filhos ouvir, para os meus filhos lerem. Eu cantava para os meus filhos dormirem. Cantava hinos, cantava cânticos infantis, para que eles fossem ouvindo a palavra cantada. E quando eu não tinha força para cantar, eu punha, na época era aquele videocassete, né? Que não é videocassete, é fita cassete, para tocar no radinho, para eles escutarem. Porque eu queria inculcar neles a palavra de Deus. Escrevia nas portas. Uma vez eu coloquei no box da coisa, quando eles iam ao banheiro, eles tinham que ler obrigatoriamente o versículo para decorar. Então, é um testemunho. Arranje tempo para comunicar com a sua família o Evangelho. Sua família está perto de você, junte sua com a família, por favor, nesse momento. Eu gostaria que você juntasse com a sua família, enquanto nós cantamos essa música. Junte a sua família, por favor. Eu queria que vocês pudessem juntar em oração. Esse mês é o mês da família. Todo mês é mês da família. Mas nesse momento eu queria convidar você para estar com a sua família nesse instante. Sabe? Enquanto você ouve, ore. Eu queria pedir a você, marido, coloque no coração agora o desejo de você consagrar a sua família. Coloque no coração agora o desejo de você ser mulher, uma mulher abençoada e abençoadora. Esse é um momento muito especial em que nós vamos resgatar isso. Eu queria pedir a você que você saísse aqui hoje com o propósito de fazer essas 3 coisas. Continuamente buscar o enchimento do Espírito Santo. Continuamente buscar. Que você saísse aqui disposto a praticar os 3 cultos. O seu particular, com a sua família e junto com a sua igreja. E que você pudesse viver o Evangelho. Não espere chegar o domingo, não, para você botar a cara de crente e vir para a igreja. Viva com a sua cara de crente o tempo todo. Com o seu jeitão de crente. Amoroso, que ama, que as pessoas perguntem: o que você tem? Por que você é tão feliz? O que acontece com você? Eu quero também. Queria te convidar a você a orar com a sua família enquanto você ouve essa coisa. Pode orar, se precisar de orar um pouco voz mais alta, não tem problema não, tá? Vamos orar juntos e vocês vão orar. Se alguém está sedento, tu és água. Se alguém está faminto, tu és o pão. Se alguém já está morto, tu és a ressurreição. Tu és o Deus de compaixão.
tudo em vão. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Na cruz sangrenta em meu lugar morreste. O seu amor vai muito além da imaginação. Tu és o Deus de amor e de perdão. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Na cruz sangrenta em meu lugar morreste. O teu amor vai muito além da imaginação. Tu és o Deus de amor e de perdão. Vamos orar, pode continuar orando juntos aí. Vamos orar. Senhor, nós queremos nessa hora consagrar ao Senhor as famílias. Ó Deus, permita que haja perdão, Senhor. Tira o orgulho, se é o orgulho que tem impedindo essa mãe de pedir perdão à filha, esse pai de pedir perdão ao filho, esse filho de pedir perdão aos pais, esse esposo de pedir perdão à esposa, ou a esposa ao esposo. Se é orgulho, Senhor, quebra todo orgulho, Senhor. Ó Deus, se é dureza de coração, incredulidade, Deus, que impede, ó Deus, o fluir da chama, da graça, do amor e da misericórdia na vida desses casais, dessa família, que nesta noite seja uma noite de libertação, Senhor. Ó Deus, qualquer que seja um empecilho, um entrave, ó Deus. Ó Deus, nós sabemos que há pessoas que estão travadas, ó Deus, e não conseguem, sabem como José, sabem o que devem fazer, mas não conseguem, ó Deus, porque alguma coisa impede, porque algum empecilho, ó Deus, que não permite que haja o fluir da Tua graça. Ó Deus, em nome de Jesus, que essas famílias aqui hoje, ao chegar em casa, se tiver que ligar para alguém para pedir perdão, que o faça. Se tiver que declarar amor para alguém, que o faça. Se tiver que abraçar, que abrace. Se tiver que decidir caminhar a segunda milha, que caminhe, Senhor. Mas que seja feito, Senhor Deus, o que for necessário para que a ordem, para que o amor, para que o fluir da graça de novo aconteça na vida da família. Pai, obrigado pela iniciativa desta igreja, do seu conselho, do seu pastor, da sua liderança, Senhor, em dedicar parte desse mês, ou o mês, ó Deus, à família, pelo esforço, ó Deus, para que a família seja de fato e de verdade a base de uma igreja forte e saudável. Nós abençoamos todas essas famílias mais uma vez. E nós reconhecemos, ó Deus, que o Senhor pode fazer com que nós, com humildade, nos coloquemos diante do Senhor, para que continuemos cheios, mas se esvaziarmos, que nos enchamos do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a ter, Senhor Deus, uma vida de contínua busca do enchimento do Teu Espírito. Ajuda-nos a ter, Senhor Deus, uma vida da prática dos 3 cultos. O culto individual, o culto doméstico, o culto público, o culto solene, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver o Evangelho. Não apenas ouvir o Evangelho, viver e praticar o Evangelho. Que essa noite seja a noite de salvação na vida da família, de edificação na vida da família, de decisão na vida da família, de forma que os pais aqui, os maridos aqui, ó Deus, ou as mães que sejam sozinhas e que tenham essa responsabilidade, possam dizer, mas não apenas como recitação decoreba de um versículo, mas que possam dizer de todo o coração, eu e a minha casa, nós tomamos a decisão de servir ao Senhor. E servir ao Senhor não é ir para a igreja juntos apenas, é estar juntos o tempo todo, é orar o tempo todo, é fazer o culto doméstico, é fazer das refeições um momento de celebração. Ó Deus, ajuda, ó Deus, a desligar um pouco dos telefones celulares, ó Deus, das séries de TV, ó Deus, dos jogos quaisquer que sejam, ó Deus, para que haja um esforço de crescimento em comunhão e graça na vida familiar. É a nossa oração a Deus nessa noite, com confiança de que o Senhor já está fazendo isso. Em nome de Jesus. Amém.
Amém e amém. Obrigado, pastor. Meu pastor. Louvado seja Deus, meus irmãos.